a grandeza dos números de um país do qual ninguém se orgulha. 50 mil mortos por ano, 30 assassinatos a cada grupo de 100 mil pessoas, 16 mil jovens que perderam a vida, vítimas da violência, apenas no ano de 2003. O desafio da segurança pública no combate a um inimigo que atua em várias frentes, alimentado pela desigualdade social, pela carência educacional, pelo desemprego, pela ausência do Estado em regiões dominadas pelo crime organizado, mas também pela impunidade, pela fragilidade do sistema penitenciário, pelo tráfico de armas e, segundo alguns especialistas, pela pouca severidade das leis. No Repórter Senado de hoje, o mapa da violência no Brasil. As iniciativas que estão mudando o cotidiano de algumas comunidades pelo caminho das artes, o papel dos órgãos de segurança pública, o depoimento de quem já sofreu algum tipo de violência. Afinal, você se sente realmente seguro andando pelas ruas das grandes cidades brasileiras? Deu um tiro na perna de uma moça aí esse dia lá nos barracos, fazendo a parede dela de álcool. Eu já fui assaltada 4 vezes na rua, não me levaram muita coisa, mas é complicado. Assalto, morte, aqui é um lugar bem perigoso. Todos os comerciantes têm medo, aqueles que não foram assaltados têm medo de ser assaltados. 2 caras, pegou eu mais outros colegas, levam para trás da parada. E aí ficou comigo, eles não me espancou não, mas meus colegas, eles espancou demais. Tem camarada que assalta os mercadinhos e depois vão comprar lá. Assalto virou profissão. A violência e a insegurança têm feito a realidade de muitos brasileiros parecer uma história de ficção. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostram que em 25 anos houve um aumento médio anual de 5,6% no número de homicídios no Brasil, o que coloca o país entre os mais violentos do mundo, com uma taxa que chega a 30 assassinatos para cada 100 mil habitantes num só ano. Isso significa que 54 mil pessoas, em média, morrem anualmente no país, vítimas de homicídios. Nós não podemos ter 50 mil homicídios por ano no Brasil, 10 vezes mais do que o total da guerra do Iraque. Isso é uma loucura. Eu que vou à ONU todo ano, né, como observador do Senado, todo mundo quer saber por que o Brasil não dá conta de diminuir esses índices de homicídio. Em levantamento feito em 2008 pelo Ministério da Justiça, Alagoas e Espírito Santo são os estados líderes em violência quando se trata de homicídios dolosos, aqueles com intenção de matar. Depois vem Pernambuco em terceiro lugar e Rio de Janeiro em quarto. Mas não é só a taxa de homicídios que compõe os indicadores da violência. Os assaltos, furtos e roubos, as agressões e as tentativas de homicídio acabam por fazer outros estados estarem no ranking dos mais perigosos, como São Paulo e Bahia, por exemplo. Mas os números da violência ultrapassam as estatísticas oficiais, já que nem todas as vítimas informam o crime aos órgãos de governo. Por isso são feitas as chamadas pesquisas de vitimização, com amostras proporcionais à população, perguntando às pessoas se passaram por algum tipo de crime nos últimos tempos. Estudos feitos durante 4 anos no Brasil mostram que as autoridades policiais têm registro de apenas 35% dos crimes cometidos. Os motivos para a subnotificação são variados. Pode ser o valor do bem envolvido no crime, a vergonha de registrar, como no caso dos crimes sexuais e de agressão por pessoa da família, ou mesmo a falta de confiança no sistema policial. Uma vez eu estava sentada, eles meteram um tiro, quase que pegou lá na gente, batendo nas crianças de 11 anos, esculachando o morador, pensando que todo mundo... Aqui tem trabalhador pensando, entendeu? Aí o que acontece? A gente não pode levar o caso pra frente, porque pobre aqui na favela não tem vez, entendeu? Eles chegam, é um assalto de cara limpa e passam aí na frente de cara limpa e a gente não pode fazer nada. Se vai atrás da polícia, a polícia simplesmente segura a gente o dia todo. Do nada chega aqui pra gente ir lá na delegacia atrás de reconhecer se é aquele fulano de tal que assaltou aqui.
Aí a gente, às vezes, prefere nem registrar a ocorrência, ficar quieto. Nas ruas, a população opina sobre o que pode evitar a violência. Educação, saúde e habitação. O que estavam tomando providência era colocar câmeras, né? Porque eu vi, assim, colocar câmeras que estava ajudando bastante, porque eles conseguiam ver quem fazia as coisas e quais os locais mais perigosos, né? E, sei lá, polícia, é a única coisa que tem. Mais investimento em segurança pelo governo. Especialistas e profissionais de segurança, por outro lado, são unânimes em apontar uma das grandes causas dos índices de violência. Nosso grande inimigo é o fuzil. São esses territórios armados com munição de guerra, com arma de guerra. E a ideologia de facção, nós temos 3 facções muito bem definidas no Rio de Janeiro. Isto é que gera violência. A arma de fogo é o que mais mata mesmo. Para no assalto, no combate entre polícia e criminosos. Fundamental esse controle, não apenas do comércio de armas, do comércio legal de armas, mas do contrabando, que é feito através das fronteiras brasileiras, né, que chega através do porto do aeroporto e das estradas, né, que vem desembocar nas cidades. Onde tem arma, onde tem fuzil, onde tem granada, onde tem agora essa moda que ficou no ano passado no Rio de Janeiro, que é chamada ponto 30, que derruba helicóptero, onde tem arma, onde tem pistola, onde tem revólver, tem morte. Às vezes a gente pensa assim, é o crime organizado, os traficantes, as facções. Às vezes não é isso. Às vezes é uma briga de garoto um com o outro, de crimes que a gente chama interativos, interpessoais, que não é nem do crime organizado. Olhou para minha namorada, entrou no meu jardim, no meu quintal, pisou no meu pé, me empresta a moto para eu dar uma voltinha, não empresto. Às vezes são, inclusive, rivalidades que são normais na adolescência e na juventude, mas que onde tem o fuzil e a arma, onde tem a bala, a história é resolvida a bala. Então predomina uma cultura de resolução de conflitos na base da violência e da violência armada. Os números de mortes por homicídio com armas de fogo no Brasil são tão altos que superam a quantidade de oficiais mortos em combate na guerra do Iraque. É uma guerra não declarada, não é? E esse paralelo com o Iraque é uma coisa que realmente estarrecedora, porque o Iraque está numa guerra civil onde se mata por atentado diariamente. Aqui é uma coisa ainda mais grave também, se você for levantar o número dessas mortes, que envergonha o país já há mais de 10 anos, que esses números vêm ou se estabilizando ou crescendo, você vai encontrar aí um percentual estarrecedor de morte de jovens, de adolescentes, entre 14, 15, 16 anos a 25 anos de idade. Em um referendo realizado em outubro de 2005, a população disse não à proibição do comércio de armas de fogo e munição no Brasil. A consulta popular era uma determinação do Estatuto do Desarmamento, aprovado pelo Congresso em 2003. Mesmo assim, especialistas acreditam que a implementação de outros pontos da lei foi responsável pela redução de mais de 5.500 mortes no ano seguinte à aprovação, quando cerca de 500 mil armas de fogo foram recolhidas numa grande campanha nacional. Parte desse resultado pode ser atribuída às seguintes normas do Estatuto: a criação de um banco de dados nacional para o registro das armas existentes, a proibição do porte de armas por civis e a caracterização de crime inafiançável para quem desrespeitasse a regra, o aumento da idade mínima para a compra de armas de fogo de 18 para 25 anos e uma campanha para a entrega voluntária de armas com indenização e anistia pelas armas ilegais. Basicamente, 50 mil pessoas são assassinadas por ano no Brasil. Todos os anos, há vários anos. A população jovem é o grupo de maior vulnerabilidade quando se fala em morte por arma de fogo. Estudo publicado pela Unesco, órgão das Nações Unidas, mostra que de 1979 a 2003, as armas de fogo mataram mais de 550 mil pessoas no país. Desse total, 206 mil vítimas eram jovens entre 15 e 24 anos. Só no ano de 2003, 16.345 jovens nessa faixa etária morreram pelo uso das armas de fogo, o que faz desta a principal causa de morte entre a população jovem no Brasil. 19 jovens morrem por dia nesse país, vítimas da violência. É quase um Boeing que cai de 10 em 10 dias desse país. E nós não estamos atentos, nós não fomos alertados ainda
para esse drama? O que é que ainda atrai numa vida que é tão dura, tão perigosa, toda hora tem tiroteio com a polícia, o cara perde a vida, vai preso, é esculachado pela polícia, porque a polícia às vezes prende, não leva para a delegacia, mas pede dinheiro. As escalas de trabalho são às vezes de 12 horas a 15 horas de escala. Se a pessoa que está na escala não cumpre o serviço, às vezes paga com a vida isso. O que tem de tão atrativo ainda num trabalho como esse que não dá tanto dinheiro? E o que nós verificamos é que, mais do que nunca, isso já era assim no passado, mas agora, mais do que nunca, o que está presente é a visibilidade que o jovem tem na comunidade, é o que eles próprios chamam de sensação de poder e a capacidade de atrair meninas. 788 para chegar lá no pico, 788 tem que ter fé em Cristo, 788 para mim chegar em casa, 788 é a real do Santa Marta. Muitos jovens, porém, constroem outra realidade para suas vidas. Os 3 amigos, Alan, Félix e Fiel, moradores do Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro, fazem do rap e da arte a expressão de suas experiências de vida. Se todo mundo tiver oportunidade, ninguém quer tá trocando tiro. Isso a gente fala no hip hop. Todo mundo tiver uma oportunidade, todo mundo vai trabalhar e criar suas famílias. Entendeu? Isso é um pouco aí da nossa visão. Fiel não se contentou apenas com a música. Fez um filme curta-metragem chamado 788, contando as dificuldades da favela. O filme ganhou prêmios no Brasil e na Holanda. A morada lá no morro, que beleza. É verdadeiro dizer que a arte é uma saída para o crime? Tem que parar um pouco com a bebida. Ando muito esquecido das coisas. Tem que colocar minha cabeça no lugar. Eu vejo pela criançada que vê o filme assim, entendeu? A criançada me vê lá e automaticamente ela se vê lá também, entendeu? Ela, pô, ele é a mesma coisa que eu, moro aqui do meu lado, meu vizinho tá lá. Por que eu também não posso estar? Pessoa que passa fome, às vezes, não tem uma roupa para vestir, isso daí não vai resolver nada. Isso aí é muito relativo. A arte não salva, a igreja não salva, o candomblé não salva. A partir do momento que você muda a sua mente, a arte ajuda a mudar de vida, a igreja ajuda, os amigos ajudam. Se eu não quiser, eu não estava no hip hop. Não era o pastor que ia me falar para mim estar no hip hop. Eu acho que se várias coisas vão embaixo essa semana, eu não acredito que eu vou ter que ficar subindo e descendo esse morro toda hora. Já tô de saco cheio, não aguento mais. No próximo bloco, o diálogo improvável entre um ex-traficante, policiais civis e jovens num projeto que discute violência e segurança pública usando a força de depoimentos pessoais. E a famosa Cidade de Deus, celebrizada no cinema, busca uma nova realidade. Daqui a pouco, no Repórter Senado.